Olá, turma, tudo bem com vocês? Iremos dar continuidade à nossa disciplina de informática na aula 2. De acordo com o nosso conteúdo programático, a nossa aula de hoje será alguns conceitos básicos de hardware e software, e entre outros, algumas funcionalidades do computador, e iremos introduzir também o conteúdo de sistemas operacionais, e explicar cada um deles e suas funcionalidades. Fica uma perguntinha aí no ar. Como se dá, o funcionamento dos computadores? Como é que vocês acham que ele funciona? Bom, a arquitetura básica de qualquer computador, seja ele um microcomputador completo ou um computador de grande porte, é formado por apenas cinco componentes básicos: o processador, que é essa primeira imagem que está aí, a memória RAM, o disco rígido, dispositivos de entrada e saída e softwares. Vou explicar cada um deles aqui agora e mais lá na frente eu vou trazer ele mais detalhado. O, os conteúdos de software, a diferença de cada um e alguns dispositivos, tanto de entrada que nem saída. Vamos lá. Processadores. Os microprocessadores, ou simplesmente processadores, atuam como o cérebro de um computador. Eles são chips de silicone responsáveis pela execução dos processos computacionais e são dotados de capacidade de cálculo em alta velocidade. Aí já resumiu tudo. Você pode pegar simplesmente só essa palavrazinha-chave, cérebro. A gente sabe, né, que no corpo humano o cérebro é capaz de fazer tudo. Isso também inclui um computador, né? O processador é que é responsável por toda a questão de configuração, de comandos, fazer com que o computador não trave. Tudo isso vai requerer um processador muito bom. Então, uma boa dica para quando vocês forem comprar computador, celular, olhar a questão do processador dele. Se é um processador de alta velocidade, de qualidade, que tenha muitos núcleos de processamento, que tenha uma memória boa também. Mas lá na frente vocês vão entender a importância de um processador juntamente com uma memória muito boa para poder não travar. Vamos lá, memória RAM. Memória RAM é uma sigla em inglês para Random Access Memory, memória de acesso aleatório, em tradução direta. Diferentemente dos HDs e dos SSD, a RAM não armazena, é um tipo de memória que não armazena os conteúdos de forma permanente. Ela fica responsável pela leitura das informações quando necessário e faz isso de forma não sequencial. Gosto bastante de dizer que essa questão da memória RAM é a memória que fica ali visível quando o computador está ligado. Porque quando o computador desliga, o que não está salvo ali automaticamente vai embora. Um bom exemplo é quando você está fazendo um trabalho seu da faculdade, ou até mesmo do curso aqui, lá no Word, você está digitando e não está salvando nada. Beleza, enquanto o computador está ligado, a memória RAM está deixando ali. Mas se você não salvar no HD ou no pendrive, que aqui diz aí em cima, diferentemente, né, dos HDs e dos SSDs, que são as outras meios de memória, se você não salvar, se o computador desligar, pronto, você perde tudo. Então, é sempre bom quando você está fazendo um trabalho, alguma coisa assim do tipo, já ir salvando, para não dar BO futuramente. Vamos lá para o nosso disco rígido. O disco rígido, ou HD, né, o hard disk, ou disco rígido, é um componente de hardware do computador. Sua utilidade é o armazenamento de dados. Isso significa que quando algum arquivo é armazenado, ele não se perde com o desligamento da máquina, como acontece na memória RAM. Que nem eu disse, né? Tá fazendo um trabalho, não salvou, pronto, desligou o computador e vai perder. Mas se você salvar no HD, vai ficar salvo lá até você apagar ou editar o arquivo. Aí são alguns modelos de HD. Dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada e saída são os aparelhos que permitem a interação de um computador, geralmente um computador com um homem. Também são conhecidos como periféricos e possibilitam a entrada e saída de dados. Mas lá na frente a gente vai ver detalhadamente o que são periféricos e dispositivos de entrada e saída. Aí são algumas imagens para exemplificar, já para vocês terem noção do que significa cada uma coisa. Vamos lá para o próximo passo daqueles 5 lá. Software. Software é um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por um mecanismo, seja ele um computador ou um aparato eletromecânico. É o termo genérico usado para descrever programas, aplicativos e etc., de modo a ditar o que uma máquina deve fazer. Os softwares, em outras palavras, são basicamente os sistemas que tem no computador.
Mas lá na frente eu vou explicar direitinho, porque a gente vai ver bem específico a diferença entre o que é hardware e o que é software. Porque isso vai cair na prova, viu? Já fica uma dica aí para vocês. Vamos lá, dando continuidade. Basicamente, o computador divide-se em duas partes, hardware e software. Para vocês, essas duas palavras têm algum sentido? Já ouviram falar? Comentem lá no meu WhatsApp alguma coisa sobre. Vamos lá dar continuidade. Hardware. Hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. A palavra hardware pode se referir também a um conjunto de equipamentos acoplados em produtos que precisam de algum tipo de processamento computacional. A ciência que estuda o hardware é conhecida como arquitetura de computadores. Eu gosto de citar sempre o exemplo de hardware, que é todas as peças que você consegue tocar. Se você consegue tocar, é hardware. Se você, já vou dar uma dica próximo. Se você não consegue tocar, é software. Por isso que a diferença é mais prática, que assim, em qualquer tiver com dúvida, hardware é a parte física do computador. Tudo que eu posso tocar vai ser hardware. Diferentemente do software, né, que são sistemas. A gente não pode tocar em sistema. Eu posso usar o aplicativo, mas para usar o aplicativo eu estou teclando em algum hardware, em algum periférico. Diferentemente do hardware, o software é a parte lógica do computador. Software é a manipulação, instrução de execução, redirecionamento e execução das atividades lógicas das máquinas. Os softwares podem ainda ser classificados em dois. Então vamos lá só para vocês entenderem. Software é a parte lógica do computador, diferentemente do hardware. Hardware é a parte física. Tudo que eu posso tocar vai ser hardware. E o que eu não posso tocar vai ser software. Software é aquela parte lógica, né, dos sistemas, já para não ficar muito repetitivo. Então vamos lá às classificações dos softwares. Temos softwares de sistema, que permite que o usuário interaja com o computador e suas partes. Aí coloquei dois exemplos aí, de firmware e de drives. E temos também os softwares aplicativos. Esses softwares aplicativos vai permitir que através do seu uso o usuário faça uma tarefa específica. Aí nós temos os diversos aplicativos, né? Editor de texto, planilha eletrônica e aí entre outros, né? Já indo para os dispositivos móveis, temos WhatsApp, Facebook, Messenger e por aí vai. Vamos lá, periféricos. Periféricos são instrumentos tecnológicos que permitem interpretarem a informação e permitem a comunicação entre as pessoas e o computador. Existem os dispositivos periféricos de entrada, de saída e os híbridos, que são chamados de entrada e saída. Lembra que eu disse lá no começo que eu ia explicar cada um de uma forma mais, digamos assim, intensa, para vocês fixarem bem, porque isso também é conteúdo de prova. Já para vocês colocarem uma observação aí. Vamos lá. Dispositivos de entrada. O que seria? O que todos os dispositivos de entrada têm em comum é que eles codificam a informação que entra em dados que possam ser processados pelo sistema digital do computador. É só vocês prestarem atenção. Aí eu coloquei alguns exemplos: teclado, mouse, CD, DVD, pendrive, scanner, microfone, joystick, câmera filmadora, câmera digital, tela sensível ao toque, mesa gráfica e caneta ótica. O que todos esses aparatos, esses dispositivos têm em comum? Eles levam alguma informação para o computador. Nosso exemplo, o teclado. O teclado a gente vai inserir algum número, alguma letra. Você pode prestar atenção. Tudo que é entrada, ele está entrando alguma coisa. O teclado é as letras. O mouse é o clique. O drive de CD colocar CD, né, ou DVD. Pendrive está inserindo ali alguma música e por aí vai. Se ficar alguma dúvida sobre esses dispositivos, vocês podem ir lá no meu WhatsApp que eu tiro qualquer dúvida. Vamos lá, dispositivo de saída. Temos uma entrada e o outro saída, né? Já os dispositivos de saída decodificam, prestem atenção. Entrada ele vai codificar e o de saída ele vai decodificar os dados em informação que pode ser entendida pelo usuário. Um bom exemplo é o monitor de vídeo, que ele sai o que você está inserindo. Lá no exemplo anterior eu coloquei o monitor, né? O monitor não, desculpa, o teclado e o mouse. O teclado ele está inserindo as letras e o mouse e o clique, né? Tudo isso vai ser mostrado no monitor de vídeo. Ele vai ser a minha saída da informação.
E no caso ele decodificou aquelas objetos inseridos no dispositivo de entrada e saiu lá no monitor. Aí eu botei outros exemplos, caixa de som, que sai áudio, impressora. No caso de impressora, já teve questão de concurso, que eu já andei pesquisando, eu vi. Tinha lá, impressora multifuncional. É caracterizada como dispositivo de entrada, saída ou híbrido de entrada e saída. Vocês prestem atenção que eu disse impressora multifuncional. A multifuncional, ela faz impressão, ela escaneia e ela tira xerox. Então, nesse caso, ela é híbrido. Ela entra e também sai. Por quê? Porque ela entra a informação suponhamos, escaneando uma foto. Você está mandando uma foto para dentro do computador. E ela é saída porque ela tira xerox, ela faz impressão. Então, ela é os dois ao mesmo tempo. Mas nesse caso aí, só como é impressora normal, então ela só faz imprimir. Então, nesse caso aí é só saída. E aí tem outros exemplos que ficam para vocês lerem, certo? Qualquer dúvida lá no meu WhatsApp. E vamos lá, dispositivos de entrada e saída. Há dispositivos que funcionam tanto para entrada como para a saída de dados, como pendrive, impressoras multifuncionais, monitores touchscreen e etc. É que nem eu expliquei antigamente, no slide passado. Ele entra a informação e sai. No caso da impressora que eu já citei aí. Pendrive por quê? Porque o pendrive você tanto pode inserir dados, que nem pode retirar dados. Monitores touchscreen do mesmo jeito. Você manda a informação na tela e automaticamente o monitor, que é a tela suponhamos, do celular. O celular touchscreen, ele é um dispositivo de entrada e saída. Porque eu teclo nos aplicativos e ele me mostra o que eu pedi. Sistemas operacionais. O sistema operacional é um dispositivo lógico-físico que realiza trocas entre o usuário e o computador. Nele são inseridos alguns softwares que administram todas as partes do sistema e apresentam-no de forma amigável ao usuário. Ele também tem a função de fazer o gerenciamento dos vários usuários da máquina, e é sobre esse sistema que os programas são inseridos e os recursos do computador são gerenciados, como a memória principal, as interrupções, a memória secundária e os dispositivos de entrada e saída do computador. Um sistema operacional possui duas camadas. A primeira é chamada de kernel, vou explicar mais já na frente o que é. E aí, já dando um resumo assim, básico, diz que é o seu núcleo principal, é uma das partes essenciais e básicas que dá suporte à conversa entre software e hardware. E o segundo são as chamadas, né, de sistemas, mecanismos utilizados para rodar dentro do kernel. E vou explicar cada um, né, de forma mais sucinta. Kernel, um núcleo, né, consiste em um conjunto de procedimentos que oferece serviços aos usuários e suas aplicações. Pode-se dizer que esse conjunto de rotinas correspondentes ao cérebro do sistema operacional. O kernel é responsável, dentre outras coisas, por gerenciar a memória do seu computador, controlar os dispositivos de entrada e saída, os arquivos e os demais programas que são executados no computador. Como o próprio nome diz, o núcleo. Tudo fica ali, né? Tudo gira em torno do kernel. Todos os dispositivos de entrada, saída, arquivos, memória, gerenciamento, tudo vai estar encontrado lá no kernel. Existem calls, chamadas de sistema, mecanismo através do qual os usuários solicitam os serviços do sistema operacional quando desejarem realizar tarefas envolvendo o acesso aos dispositivos de hardware e aos demais recursos controlados pelo sistema, como por exemplo o acesso ao provedor de internet. Coloquei essa imagem aí bem autoexplicativa. Esse dispositivo aí, o hardware, é aquele gabinete grande que fica ao lado do computador, que muita gente conhece como CPU. Dentro dele fica o nosso sistema operacional. E no sistema operacional tem as duas camadas, o núcleo e as chamadas de sistema. E nesse caso aí, a pessoa estava pedindo o provedor de acesso à internet. E ele mostrou aí vários aplicativos. É bem simples e sucinto de entender. E reforço mais uma vez, qualquer dúvida a respeito do assunto, pode me perguntar no WhatsApp que eu respondo na mesma hora. Vamos lá, alguns tipos de sistemas que tem no mercado. Geralmente existem dois tipos de sistema. Vou explicar todos os dois. O código fechado ou software proprietário é todo software que tem o código-fonte suprimido ou que faça alguma restrição com relação à manipulação de código. A gente vai ver mais lá na frente que tem alguns sistemas operacionais que o código dele é aberto e tem outros que é fechado. Nesse caso aí,
código fechado ou software proprietário. Né? O caso que esse aplicativo, esse sistema, esse software, né, que é o sistema operacional, suponhamos, do Windows. O Windows, o código dele é fechado. Só o dono do Windows é que pode fazer uma atualização, uma configuração. Diferentemente de outros que mais lá na frente a gente vai ver. Ou seja, o código fechado ou software proprietário, ninguém pode alterar aquele código, somente o dono. Por que usar, né, esse closed source, que é esse código fechado? Ele resguarda segredos da empresa, é uma das coisas mais procuradas, resguarda novas tecnologias, tem uma maior credibilidade. E é outro ponto interessante que geralmente esses códigos fechados, esses softwares proprietários, eles geralmente são pagos. E não é uma coisa barata. O Windows a gente usa muitas vezes, né? O pirateado que a gente não paga. Porque a licença é em torno de 290, 300 reais por aí. E o outro tipo de sistema é o código aberto, o open source. Né? É um sistema de licenciamento que permite que o código-fonte do software possa ser utilizado, estudado e modificado por qualquer usuário, sem nenhum tipo de autorização prévia. Mas o desenvolvedor original do software determina as condições de uso e de distribuição. Um sistema operacional muito conhecido de código aberto é o Linux, né? O dono, ele deixa você utilizar, estudar, modificar qualquer coisa que você quiser, qualquer atualização. O código dele é aberto. Por isso que eu sublinhei aí embaixo, porque isso também vai ser questão de prova, já para vocês frisarem e estudarem melhor. Esse código-fonte, né, ele pode ser utilizado, estudado e modificado por qualquer pessoa. E por que? Quais as vantagens, digamos assim? Né? Por que usar? Ele é gratuito, que nem eu falei anteriormente. Liberdade de personalização, você pode personalizar do jeito que você quiser, fica a seu critério. Não há dependência de um fornecedor, diferentemente do Windows, né? Que você precisa sempre estar esperando atualização, inovação. E nele não, o Linux não. Você mesmo pode atualizar e inovar do jeito que você quiser. Possibilidade de implementar novas features de acordo com a necessidade, fica a seu critério. Você personaliza como quer. Erasmo, qual é o melhor para se usar? Um código aberto, um software de código aberto ou um software de código fechado? Bom, não dá para dizer, né, que o open source é melhor do que o closed source, ou vice-versa. Há muitos outros pontos a serem colocados na mesa na hora de adotar um software de código aberto ou fechado. E esses pontos vão variar de empresa para empresa, então fica a critério de cada um. E agora eu vou passar os principais sistemas operacionais que é conhecido no mercado, né? Eu já citei alguns, né? O Linux e o Windows, e vou explicar cada um deles. O Linux é um sistema operacional de código aberto, que a gente viu anteriormente, ele pode ser modificado por qualquer pessoa. Que nem vai dizer aí, né? Ele pode ser modificado e distribuído por qualquer pessoa ao redor do mundo. Uma das suas vantagens é que ele é livre de distribuição. Ou seja, que não é necessário você pagar por ele e ainda é possível escolher entre as diferentes versões que existem. Nos computadores domésticos, o Linux, apesar de ser gratuito, é muito pouco utilizado, mas a maioria de servidores, empresas usam Linux porque é fácil de personalizar. As versões mais populares são Ubuntu, Debian, Linux Mint e Fedora. Se vocês pesquisarem, o Linux existe em vários, porque como é aberto, o pessoal só vai atualizando e jogando as novas versões aí. Aí é a interface inicial do sistema operacional Linux. Se vocês podem pesquisar, ver vídeo no YouTube, ele é bem simples de mexer, só que muita gente não gosta dele, né? Pelo fato os computadores que a gente tem em casa, antigamente nas escolas era tudo Windows, agora não. As escolas, o estado, o município já está aderindo. Todos eles são código aberto, já pelo fato de não quererem mais pagar essa mensalidade, digamos assim, né? Essa licença que precisava comprar antigamente do Windows. E agora o Linux é tudo gratuito. Vamos lá, o sistema operacional da Apple, o Mac. O Mac OS é um sistema operacional proprietário baseado no kernel Unix, titulado XNU, desenvolvido, fabricado e vendido apenas pela Apple, destinado exclusivamente aos computadores Mac, e que combina a experiência adquirida com a tradicional GUI, desenvolvida para as versões anteriores do Mac OS,
com um estável e comprovado núcleo. Ou seja, esse aqui não tem defeito, certo? Que nem já disse anteriormente, da Apple, né? Caríssimo, software proprietário, só eles que podem fabricar, só eles que podem atualizar. Ele é perfeito, além de ser muito caro, né? Aí essa aí é a interface inicial, que foi atualizada agora recentemente. Confesso que nunca usei, só vendo assim pela internet, porque como eu disse, ele é muito caro. Eu não tenho condições de comprar um. E se vocês tiverem a oportunidade, a experiência é muito boa. Aqui eu vi alguns vídeos no YouTube, é bem legal, viu? De mexer. E o mais tradicional, né? O Microsoft Windows. O Microsoft Windows é uma popular família de sistemas operacionais criadas pela Microsoft, empresa fundada por Bill Gates e Paul Allen. Antes da versão NT, era uma interface gráfica para o sistema operacional MS-DOS. O Windows é um produto comercial com preços diferenciados para cada uma de suas versões. É o sistema operacional mais utilizado em computadores pessoais no mundo. O Windows vem instalado na maioria dos novos computadores. Isto faz com que ele seja o sistema operacional mais popular. Apesar dele ser o mais popular, a versão dele é paga, é uma licença paga. Só que pelo fato dele ser muito acessível, as pessoas acabam pirateando ele, né? E não é certo. Deve-se ser pago uma licença. E aqui na próxima imagem a gente tem a interface inicial do Windows, que é o Windows 7 que a gente usa, né? Pelo menos eu uso. Já tem uma versão Windows 10, mas eu já instalei e não gostei. O meu computador roda bem melhor com esse aí, com essa versão, que é o Windows 7. E o próximo, sistemas operacionais para dispositivos móveis. Os sistemas operacionais dos quais falamos anteriormente foram desenhados para executar operações nos computadores de mesa, os desktops, ou em notebooks. Os dispositivos móveis como telefone, tablet e MP3 Play são muito diferentes. Por isso, seus sistemas operacionais são mais simples e utilizam apenas conexões sem fio desenhadas especificamente para esse tipo de dispositivo. E hoje em dia a gente tem o Android,